para a maioria dos estudiosos bíblicos, desconhecido. Alguns levantam teses e teorias de que teria sido o apóstolo Paulo, outros descartam totalmente o apóstolo Paulo, alguns acreditam que pudesse ter sido Barnabé. O fato é que nós não sabemos e não temos como afirmar quem foi o autor deste livro, que tem em seu conteúdo uma preciosidade inigualável acerca da pessoa de Jesus e do seu ministério, do seu propósito de vida aqui na terra. Eu quero destacar apenas uma expressão à luz de uma experiência que eu vivi na semana que passou. E eu quero destacar desse versículo primeiro apenas uma expressão. Eu estava no mercado na sexta-feira, no meio do dia, correndo para comprar alguns mantimentos para deixar em casa no fim de semana, abastecer um pouquinho para enriquecer lá o fim de semana da Giane e da Letícia sem mim. Aquela coisa que pai faz, gosta de deixar um mimozinho, né? E aí não achava que o mercado ia estar uma loucura que estava na sexta-feira. Gastei um tempo enorme. Eu gastei mais tempo na fila rápida do que o tempo que eu usei para escolher as coisas que eu precisava colocar no carrinho. Mas o melhor estava por vir enquanto na fila eu estava. E de repente, passando por uma determinada gôndola de sacos de queijo ralado, o senhor que estava na minha frente, na verdade, ele já vinha puxando assunto comigo. E eu, apesar de ser um comunicador, eu sou tímido, pode não parecer, mas eu sou tímido, especialmente quando se trata de conversas assim com desconhecidos. Eu sou meio travado para isso. Você vai dizer que eu estou mentindo agora, mas é verdade, Deus sabe, não é? E aí eu estava ali, o homem começou a puxar assunto comigo sobre o que estava comprando, o alho que estava barato e tal, e eu respondendo de maneira monossilábica, mas ao mesmo tempo me contorcendo para dizer assim, eu tenho que aproveitar essa situação para dar algum testemunho, falar alguma coisa de Jesus para ele, não perder a oportunidade. E evidentemente eu posso ser tímido, mas não sou mal educado, não é? Sou tímido, mas não sou grosseiro. Tem muita gente que se esconde numa falsa timidez para maquiar a sua falta de educação, a sua grosseria, o seu mau jeito de lidar com o outro. Eu estava ali tentando quebrar o meu próprio gelo daquela situação, quando em determinado momento ele começou a mexer nos sacos de queijo ralado e aí ele perguntou, o senhor conhece isso aqui? Aí eu pensei que isso aí já é papo de velho, porque velho que fica assim para o outro. Minha sogra, por exemplo, não é tão velha assim, mas ela gosta de ficar no corredor do mercado trocando receita. Eu falei assim, caramba, mas tudo bem, como sou eu sempre que estou fazendo no mercado, então vamos lá. Eu falei assim, olha, eu conheço. Esse queijo que o senhor está na mão aí, ele é um pouco mais dietético, porque ele tem menos sal, ele tem menos gordura. Aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor entende das coisas, né? Aí eu falei assim, não, eu só leio os rótulos. E a minha mulher gosta especialmente dessa marca, por causa dessas características. Ele tem menos sal e um pouco menos de gordura. Não muita coisa se justifique o preço ser o dobro do comum. Aí é quando eles me soltam a pérola, aí foi quando eu fiquei realmente ofendido com ele, pois ele disse assim, na nossa idade, eu quis rir como vocês riram agora, mas a minha vontade era pegá-lo pelo pescoço e dizer assim, o senhor está pensando o quê? O senhor deve estar beirando aí os 60 e tantos anos, e eu no auge dos meus 41, o senhor quer dizer que na nossa idade tem que se preocupar com essas coisas? E eu ri por dentro, mantive a minha calma, e eu disse para ele, é verdade, essa questão da saúde, a gente tem que se preocupar logo cedo, quando a gente ainda é jovem. Aí eu tentei dar uma melhorada no negócio, né? Tem que dar uma melhorada, você não pode se deixar levar pelo abatimento das ofensas alheias. E aí no final das contas ele me contou que ele teve um problema sério de doença, aí foi quando ele deu a porta exata para que eu pudesse deixar ali uma semente. Quando ele falou assim, porque eu quase morri, minha perna quase foi amputada, aquela coisa de mercado, né? Você já vai quase ficando tonto de tanto drama que as pessoas têm. E aí ele disse, mas eu recorri a todos os santos. E eu disse a ele, mas o senhor recorreu ao santo dos santos? Ele me disse assim, porque muitas vezes a gente desperdiça a nossa fé procurando todos os santos, quando bastaria a gente ir ao santo dos santos, que é o Deus criador de todas as coisas. O senhor é crente, né? Eu falei assim, eu sou pastor. Ah, que legal. Legal esse negócio de ser pastor, né? Eu não sei o que ele imaginou naquela hora. Sinceramente, ele deve ter olhado pro meu carrinho, tipo assim,
Vamos ver o que esse pastor está levando. O fato é que eu não perdi a oportunidade e deixei uma semente ali de verdade, ou da verdade para ele. Mas eu confesso que eu fiquei extremamente preocupado com a expressão quando ele disse que na nossa idade, porque eu falei assim, será que eu já estou aparentando tanto assim a nossa idade? E eu falei, será que está na hora então de pintar o cabelo? Emagrecer já passou da hora, mas o que será que ele está me vendo que me detonou tanto assim a esse ponto dele dizer que na nossa idade a gente tem que se preocupar com isso? Mas na verdade, nós existimos para crescer, e o crescimento se refere ao envelhecimento, mas não é possível queimar etapas e nascermos, crescermos e envelhecermos e inevitavelmente morrermos sem que tenhamos experimentado a principal de todas as facetas da nossa existência. E é o que o escritor aos Hebreus me estimula a viver nesta pequena expressão, mas de profundo significado para a nossa vida relacional. Hebreus 6:1 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Vamos continuar. Da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Assim faremos, se Deus o permitir. O escritor aos Hebreus faz diante dos seus leitores, e como o próprio nome diz, é importante você saber para quem foi escrito. Você talvez tenha passado tanto tempo por essa carta e nunca se deteve nesse detalhe que é fundamental. Esta carta foi escrita para judeus que provavelmente entendiam o significado messiânico da pessoa de Jesus. Por isso, carta aos Hebreus. Eram hebreus convertidos a Cristo. Só que, como você e eu sabemos que é tão difícil, num processo de transformação, de conversão, de mudança, deixar para trás efetivamente aquilo no qual fomos criados, fundamentados, ensinados ao longo de uma existência longa. A carta aos Hebreus, ela existe justamente para alinhar, ou, se possível, realinhar a compreensão desses crentes em Jesus acerca de quem é Cristo, da sua obra e dos efeitos da experiência com Cristo na nossa vida. E para nós nessa noite, apenas essa expressão nos será suficiente para meditar um pouco sobre esta questão do nascer, como nasceram para nossa alegria Mateus, Arthur, Hannah e Timóteo, e celebramos esses nascimentos hoje. Não só crescer como temos visto os nossos filhos crescerem, não só envelhecer como temos visto e tido a alegria de vermos tantos envelhecerem no nosso meio, mas ao longo de todo esse processo não perder nenhuma oportunidade de amadurecer. E é importante este entendimento, esta reflexão, primeiro porque o amadurecimento, ainda que se questione ou que se queira provar o contrário, primeiro, não tem nada a ver com idade. Não sei se você já leu, mas existe, muito comum, vejo muito em estradas, em alguns caminhões, uma determinada frase de efeito que diz assim: eu insisto em envelhecer, mas não desisto de crescer, mas me recuso a crescer. Eu sei que eu estou envelhecendo, mas eu me recuso a crescer. É claro que isso para alguns vão defender: pastor, mas todos nós temos uma criança dentro de nós, que gostamos do descontraído, do inesperado, gostamos de surpresas, gostamos do novo. Mas esta realidade não pode nos tirar a responsabilidade de sermos a cada dia melhores do que fomos ontem. O que o escritor fala, num contexto espiritual, se aplica à nossa existência completa, até porque nós não somos seres fracionados, seccionados.
É sempre bom lembrarmos disso. Nós temos um hábito muito comum e bastante equivocado de seccionarmos nossa vida. E não é raro ouvirmos pessoas pedindo oração pela vida espiritual, pela vida emocional, pela vida afetiva, pela vida financeira. Meu amigo, você e eu sabemos que quando sua conta está virada, fica tudo virado. Quando o pé está doendo e a dor se prolonga já por muito tempo, você começa a colocar em xeque a sua própria fé. Então, algo que é físico começa a afetar a espiritualidade, algo que é financeiro começa a afetar a sua afetividade. E aí você então tem de entender que a sua vida não é seccionada. Nós somos uma inteireza no ser, em que todas as coisas estão absolutamente interligadas. E a realidade, que para mim é uma realidade bíblica, talvez alguns teólogos vão discordar de mim nesse debate, mas a realidade da composição humana tricotômica de corpo, alma e espírito, elas estão intrinsecamente entrelaçadas e uma tem absolutamente a ver com a outra. Pois o corpo é o templo do Espírito Santo. E aquilo que você faz com o seu corpo, na nossa idade, afeta necessariamente e reflete-se na qualidade de vida como um todo daquilo que você é e até mesmo como você expressa a sua espiritualidade. Por isso, quando o escritor aos Hebreus fala, avancemos para a maturidade, ainda que tenha um aspecto específico, direto, de se referir ao conhecimento e à experiência em Cristo, não podemos dissociar o fato de que nossa experiência em Cristo se vê e se reflete na nossa forma relacional, no nosso testemunho, no nosso desempenho humano, como profissional, como cidadão. É Cristo mudando e alterando o nosso jeito de ser como um todo. Assim como maturidade não tem nada a ver com aparência, e eu provo isso na sexta-feira. O camarada olhou para mim e achou que talvez eu tivesse a idade dele. Eu sei que eu não tenho. Será que ele viu alguma coisa na minha aparência? Assim como também se olha para o pastor Marcos, acha assim, tão novinho, né? Vai perguntar a idade dele para você ver só. Vai surpreender. Achou que ia ficar de fora, né? Que ia te livrar hoje. Não, meu amigo. Não é uma questão também acadêmica. Muitos acham que o acúmulo de títulos, de certificados na parede do seu gabinete, o tempo que você passou nas cadeiras escolares e acadêmicas de pós-graduação e mestrado e pós-doutorado, gere a você uma maturidade plena. Não, necessariamente. Quantas pessoas têm títulos e mais títulos e ainda experimentam dentro de si um vazio e uma inabilidade, uma inaptidão em lidar com o outro. Pessoas muitas vezes cultas, cientificamente falando, academicamente falando, mas que têm verdadeiros pavores de confrontarem-se a si próprios com suas mazelas e confrontarem os outros nas suas idiosincrasias do dia a dia. Problemas familiares, problemas com filhos, e muitos vão dizer assim, não sei como lidar com isso. Maturidade também não tem nada a ver com realizações. E aí a gente pode ir lá para o esporte. Quantos personagens do mundo futebolístico, por exemplo, já conseguiram, na sua juventude, tenra ainda, alcançar patamares de famas e realizações, títulos, conquistas, que nenhum outro ser humano comum, reles mortal, conseguiu, tanto em termos de riqueza quanto de visibilidade, mas que continuam fazendo as mesmas bobagens como se fossem crianças mimadas e imaturas. Hoje eu estava ouvindo no rádio, o famosão lá do Fluminense foi encontrado bebendo cerveja na praia, no dia que tinha que estar no treino. E isso é a coisa mais comum. Tem um tal de flamenguista aí que vive nas manchetes dos jornais fazendo vergonha para o time dele. Porque o cara tem tudo que podia ter, alcançou toda a fama, toda a riqueza, mas se mostra um bebezão. E assim são também outros profissionais, nas suas diversas áreas. Chefes, diretores de empresa, que alcançaram o topo de suas carreiras, mas que ainda são crianças na forma de lidar com seus próprios problemas, nos seus relacionamentos interpessoais.
E então cai como uma luva no nosso dia, na nossa realidade hoje, o desafio do escritor aos Hebreus quando diz: por causa de Jesus, avancemos para a maturidade. E ele fala, porque chega de ficar gastando tempo ensinando a vocês que Jesus salva, que Ele está vivo, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele transforma a nossa vida, que Ele é a nossa esperança, que Ele é a nossa paz. Em outras palavras, o que o escritor está dizendo, está na hora de vocês colocarem isto em prática, de maneira tal que o caráter de vocês seja moldado e que as pessoas vejam em vocês a diferença que Jesus Cristo faz. Muitos de nós estamos preocupados com a nossa reputação e por isso a reputação é facilmente maquiada, mascarada. Nós maquiamos a nossa reputação pela aparência, maquiamos a nossa reputação pela nossa fama, pelas nossas realizações, maquiamos a nossa reputação pela nossa maneira de se portar diante das pessoas. Só que Deus não está preocupado com a nossa reputação. Deus está preocupado com o nosso caráter. E a grande diferença é que reputação é aquilo que os outros veem em nós. Os elogios que nós recebemos. O reconhecimento e a validação que os outros nos dão, os tapinhas nas costas, a admiração alheia, tudo isso é o que nós consideramos reputação. Fulano tem uma grande reputação, mas só quem o conhece de verdade é quem conhece o seu caráter. E o seu caráter é conhecido por Deus. Portanto, maturidade, resumindo essa introdução, maturidade não tem a ver com reputação. Maturidade tem a ver com caráter. E caráter, como já disse Moody, depois foi reeditado por... Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Caráter é o que você faz quando não há ninguém para lhe cobrar o que é certo. Caráter é o que você é na sua essência. E caráter é moldado e formado por uma maturidade marcada pela pessoa de Jesus. E eu gostaria então de propor 4 características de uma vida de uma pessoa madura. Primeiro, uma pessoa madura, ela aprende a lidar positivamente com a pressão das crises e das lutas que vivemos todos os dias. Diante do medo e do incerto, uma criança foge e se esconde. Você dificilmente encontra uma criança que seja ousada, ou vamos colocar assim, madura a ponto de encarar uma situação de perigo e risco, corajosamente enfrentando a situação, porque é natural da infância e da imaturidade a reação da fuga diante do medo e do perigo. Mas uma pessoa adulta, como Davi foi, Davi diante do risco iminente do grande Golias, ele se dirige para os outros soldados e diz: onde é que está esse gigante? Eu quero ir ao encontro dele. Uma pessoa madura age positivamente diante das pressões e das contrariedades. Não dorme o sono da fuga dos covardes. Não se amedronta diante do incerto. Mas o maduro sabe que ele pode contar com o poder maior que há no nome do Senhor. E ele não foge. Mas ele encara o problema, encara as circunstâncias com expectativa e fé de que Deus tem um propósito em todas as circunstâncias. Uma pessoa madura é aquela que é sensível ao outro. Uma das primeiras coisas que vemos no crescimento de uma criança, isso se apresenta normalmente na faixa dos 3 a 4, até os 5 anos, é a atitude tão natural da criança em dizer meu. As crianças de 5 anos juntas, até 5 anos, e você vai ver quanta faísca sai. Porque elas querem sempre o mesmo brinquedo. Você pode ter 300 brinquedos na sala, mas basta que um se aposte do primeiro para que todas as outras queiram aquele mesmo brinquedo. É característica da infância e da imaturidade o sentimento de possessividade, que é característica do egoísmo. Mas conforme vamos crescendo,
E Tiago nos ensina isso na sua epístola, especialmente no capítulo 3. Ele fala que quanto mais crescemos, no capítulo 2, quanto mais crescemos, vamos substituindo as expressões como eu, meu e para mim, por atitudes que respeitam, protegem e socorrem os outros. Pois agora não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vivendo em mim, de maneira madura e crescida, me impulsiona e me encoraja a viver na direção dos outros. No Novo Testamento, existem mais de 26 verbos de ação referindo-se à nossa atitude com relação ao outro. A grande mensagem do Evangelho, no aspecto relacional, é que não vivemos mais para nós mesmos, mas aprendemos a viver para respeitar, ajudar, apoiar, amar os outros e servir aos outros. E a gente poderia fazer uma lista aqui enorme. Consolar os outros, levar a carga uns dos outros, perdoar uns aos outros, orar uns com os outros, fortalecer uns aos outros, encorajar uns aos outros. A lista é grande. São pelo menos 26, em algumas traduções esse número pode aumentar ou diminuir, de verbos de ação que se referem a uma vitória sobre o egoísmo infantil, um sentimento possessivo de meu, para mim, para nos preocuparmos com aquilo que é interesse do outro. Porque o Evangelho marca as pessoas com uma atitude de altruísmo, e algumas vezes até sacrificial. Maturidade é marcada também por uma atitude de pacificação, ao contrário de tornarmos-nos criadores de problemas. Como é triste você lidar com pessoas que você está sempre milindrada, cheio de dedos, pisando em ovos com relação a esta pessoa, porque basta uma pequena faísca e o barril de pólvora estoura. Marca de maturidade e infantilidade pela sensibilidade. Homens e mulheres adultos e maduros tendem a enfrentar a adversidade e as opiniões contrárias com firmeza e convicção, mas ao mesmo tempo com uma humildade suficiente para reconhecer que podemos melhorar e que talvez estivéssemos errados, aceitando a correção e tornando-nos pacificadores em meio a conflitos. Muitas pessoas gostam de discussão, gostam de conflitos, gostam de contendas. E lá em Tiago 4, Tiago diz assim: sabe por que vocês têm tantas contendas entre vocês? Porque cada um está buscando o seu próprio interesse, ao invés de buscar o interesse do outro. Portanto, avançar para a maturidade, como nos incentiva o escritor aos Hebreus, é deixar para trás e deixar na infância atitudes de covardia diante da adversidade e das pressões das crises, mas mantermos-nos de pé como bambus. A característica do bambu é que ele é firme por fora, mas macio e oco por dentro, permitindo-lhe flexibilizar diante de toda sorte de vento. E mais, suas raízes estão firmemente entrelaçadas umas às outras. E não é apenas um bambu, mas é sempre uma circunferência grande de um ramo de bambus que se tornam fortes pela maneira como se entrelaçam uns aos outros e como se flexibilizam diante das pressões externas. Maturidade é também deixar para trás o egoísmo, o egocentrismo e o interesse próprio para passar a viver insensível às necessidades dos outros, preocupado com o bem-estar do outro, rompendo com o padrão do mundo, egoísta, egocêntrico, individualista, de que busca os primeiros lugares a todo custo, busca os seus próprios interesses e os seus próprios benefícios a todo custo, mas passa a viver de maneira tal que o outro seja respeitado, honrado, atendido, servido, e o amor de Deus seja manifestado por meio da manifestação do amor. Uma pessoa madura
é aquela que não cria problemas, antes resolve conflitos. Precisamos de mais pacificadores, que retenham a ira, que pensem várias vezes antes de falar ou escrever qualquer coisa que sintam ou que pensem, mas que escrevam, que falem, que convivam, que se relacionem para estabelecer paz, amor, comunhão, para que o nome do Senhor seja honrado por meio da alegria do relacionamento pessoal. E por último, minha proposta é que a maturidade se mostra também por uma vida de fé. E para isso Jesus nos incentiva a termos uma fé tão grande quanto um grão de mostarda. Você pode imaginar o tamanho da nossa fé? A ponto de que Jesus diz que se a nossa fé fosse tão grande quanto o menor grão, que é o grão de mostarda, nós então poderíamos mover uma montanha de lugar e dizer para ela, lança-se ao mar, e ela se lançaria ao mar. Porque maturidade tem a ver com fé. Maturidade tem a ver com confiança e com convicção de que o Deus da palavra cumpre, é fiel. E isso nos dá firmeza e não nos abalamos diante de toda e qualquer circunstância. O desafio que o escritor aos Hebreus me mostrou quando refletia sobre aquela terrível ofensa que eu vi no mercado e a maneira como ele me escreveu que eu devo avançar para a maturidade, eu fui desafiado por Deus a não me preocupar com aquilo que os outros veem na minha aparência, naquilo que eu alcancei por conquistas intelectuais ou realizações pessoais, não me deixar levar e me enganar pelos lugares e posições que eu ocupo, ou pelo que as pessoas veem em mim, mas acima de tudo, por aquilo que Deus vê no meu caráter, para que você e eu sejamos conhecidos como homens e mulheres amadurecidos, que mostrem Jesus pela maneira como enfrentam as pressões, pela maneira como abrem mão de si mesmos em favor do outro, pela maneira como tornam-se pacificadores em meio a tantos conflitos interpessoais. E por último, pela maneira corajosa como demonstramos fé e confiança no Deus que não muda, sejam quais forem as circunstâncias. Que o Senhor encontre neste lugar homens e mulheres maduros espiritualmente, pois o desafio da palavra é uma ordem. Avancemos para a maturidade. Chega de espiritualidade infantil, chega de crianças e bebês espirituais, mas avancemos para aquilo que é mais necessário em nossos dias. Cristo Jesus, sendo visto na nossa maneira de viver, de falar e de se relacionar. Queria que você agora fechasse seus olhos e pedisse ao Senhor misericórdia sobre nossa vida, para que você e eu possamos viver a realidade de homens e mulheres maduros segundo o coração de Deus. Para que o Senhor encontre-nos disponíveis para crescer, para obedecer a este mandamento do Senhor. Avancemos para a maturidade. Cresçamos em Jesus. Diante das pressões e dos problemas, diante da manifestação tão comum dos nossos dias, que é o egoísmo, a individualidade, o egocentrismo, nós possamos viver em favor dos outros, servindo-nos mutuamente, abençoando-nos mutuamente, muito mais o interesse do outro do que os meus próprios interesses. Que sejamos maduros para aplacarmos conflitos, para apagarmos contendas, para sermos como o bálsamo do Senhor em meio a intrigas e discórdias, e por meio de nós a paz se estabeleça firmemente em nosso meio. E que o Senhor nos encontre maduros para termos fé inabalável,
diante de toda e qualquer circunstância. Que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos renove, para que isso seja uma realidade presente em nós. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com esta oração. Renova-me, Senhor, renova-me. Já não quero ser igual.